Capítulo 30. Um chamado urgente. Lorraine, que estava brincando com um cachorrinho lindo, ficou meio surpresa quando Bundle reapareceu depois de 20 minutos, ofegante e com uma expressão indescritível no rosto. Ufa! Exclamou Bundle, jogando-se sobre o banco do jardim. Ufa! Que foi? Perguntou Lorraine, com ar de curiosidade. O George Lomax. Que é que ele queria? Pediu-me em casamento. Uma coisa horrível. Se atrapalhou todo, gaguejou, mas não descansou enquanto não chegou ao fim. Acho que deve ter aprendido em algum livro. Não houve meio de interrompê-lo. Ai, como detesto os homens que gaguejam. Infelizmente, fiquei sem saber o que dizer. Mas com certeza você sabia a resposta que devia dar. Claro que não pretendo casar com essa besta apoplética do George. O que eu quero dizer é que não me ocorreu uma resposta aceitável segundo a etiqueta protocolar. A única que me veio foi um não categórico. Eu precisava ter dito qualquer coisa no sentido de que o pedido me deixava muito lisonjeada, etc. e tal. Mas fiquei tão nervosa que acabei fugindo da sala. Francamente, Bundle, nem parece você. Ora, como é que eu ia imaginar que fosse me acontecer uma coisa dessas? Logo o George, que sempre pensei que me detestasse. E acho que detestava mesmo. Também, quem mandou fingir que me interessava por política? Você precisava ouvir as asneiras que ele disse sobre a minha inteligência em botão e o prazer que teria em me ajudar a plasmá-la. A minha inteligência. Se o George soubesse o que eu estava pensando naquela hora, cairia duro ali mesmo. Lorraine riu, sem poder se conter. Eu sei que a culpa é toda minha. Bem feito, não tinha nada que me meter nessa história. Olha lá papai se escondendo atrás daquelas azalhas. Ei, papai! Lord Cateron aproximou-se, todo envergonhado. O Lomax já foi embora? Perguntou, com uma animação meio forçada. Bonito papel o senhor me obrigou a fazer, hein? Reclamou Bundle. O George me disse que o senhor havia lhe dado pleno consentimento e aprovação. Ora, o que é que você queria que eu dissesse? Retrucou Lord Cateron. Para falar a verdade, não dei coisa nenhuma, nem sequer algo parecido. Bem que eu desconfiei, disse Bundle. Calculei que o George tinha encurralado o senhor em algum canto e deixado em tal situação que a única coisa que pôde fazer foi sacudir a cabeça, por falta de força. Foi exatamente o que aconteceu. E como é que ele reagiu? Mal. Não esperei para ver, respondeu Bundle. Acho que fui meio brusca. Bem, paciência, disse Lord Cateron. Talvez fosse melhor assim. Graças a Deus que daqui por diante o Lomax não vai me aparecer mais feito um bólido, como é costume dele, me deixando preocupado à toa. Há males que vêm para bem. Não viu meus tacos de golfe por aí? Um joguinho até que não viria má, disse Bundle. Vamos apostar 6 pences, Lorraine? Passaram uma hora muito agradável. Os três voltaram para casa na melhor das disposições. Encontraram um envelope na mesa do saguão. Mr. Lomax deixou esse recado aí para o senhor, milord, explicou Treadwell. Ficou muito desapontado quando viu que o senhor tinha saído. Lord Cateron abriu o envelope. Soltou uma exclamação de contrariedade e virou-se para a filha. Treadwell já havia se retirado. Francamente, Bundle, bem que você podia ter sido mais clara. Como assim? Ora, leia isto aqui. Bundle pegou o bilhete e leu. Meu caro Cateron, senti muito não encontrá-lo. Pensei que houvesse deixado bem claro que queria falar com você depois de minha entrevista com Aileen. Aquela adorável criança evidentemente não suspeitava de minhas intenções a respeito dela. Creio que ficou muito assustada. Não desejo, de forma alguma, apressar sua decisão. A sua confusão feminina foi um verdadeiro encanto e só contribuiu para aumentar a admiração que já sentia por ela, por seu recato de donzela. Terei que lhe dar tempo para se acostumar com a ideia. O enleio de que foi tomada demonstra que não lhe sou totalmente indiferente e não tenho dúvidas de que obterei o que pretendo. Creia-me, meu prezado Cateron, seu amigo sincero, George Lomax. Mas já se viu, exclamou Bundle. E não conseguiu dizer mais nada. Ele deve estar louco, concluiu Lord Cateron. Ninguém seria capaz de escrever essas coisas aí sobre você, Bundle, a menos que estivesse meio desequilibrado. Pobre infeliz. Que persistência. Não me admiro que tenha chegado ao gabinete. Seria bem feito para ele se casasse com você, Bundle. O telefone tocou e Bundle correu a atender. Dali a pouco já tinha se esquecido de George e do seu pedido de casamento, fazendo sinal para que Lorraine se aproximasse rapidamente. Lord Cateron retirou-se para o santuário dele. É o Jimmy,
disse Bundle. E está todo empolgado por causa de alguma coisa. Ainda bem que encontrei você aí, disse a voz de Jimmy. Não há tempo a perder. A Lorraine também está aí? Está, sim. Então, olhe aqui, não dá para explicar tudo pelo telefone, nem seria possível, mesmo. Mas o Bill veio me procurar com a história mais incrível que já se viu. Se for verdade, se for verdade, é o maior furo do século. Agora prestem atenção. Vocês têm que fazer o seguinte. Venham logo para Londres, às 2. Deixem o carro em alguma garagem e sigam diretamente para o clube de Seven Dials. Será que quando chegarem lá vocês conseguem dar um jeito de se livrar daquele tal lacaio? O Alfred? Acho que sim. Deixe por minha conta. Ótimo. Livrem-se dele e fiquem esperando por mim e pelo Bill. Não apareçam nas janelas, mas quando estacionarmos o cano na frente, abram logo a porta. Entendido? Sim. Então está combinado. Bundle, não diga a ninguém que você vem para cá. Dê uma desculpa qualquer. Que vai levar a Lorraine em casa, por exemplo. Que tal essa? Perfeita. Puxa, Jimmy, estou morrendo de curiosidade. É bom você fazer um testamento antes de sair. Cada vez melhora mais. Mas bem que eu gostaria de saber do que se trata. Saberá assim que nos encontrarmos. Só te digo uma coisa. Vamos dar uma surpresa daquelas no número 7. Bundle pendurou o fone no gancho e virou-se para Lorraine, fazendo-lhe um rápido resumo da conversa. Lorraine subiu a escada correndo e arrumou a mala às pressas. Bundle meteu a cabeça na porta do estúdio paterno. Papai, vou levar a Lorraine em casa. Por quê? Nem sabia que ela ia hoje. Pediram para ela voltar, respondeu Bundle, com ar vago. Acabaram de telefonar. Até já. Ei, Bundle, espere aí. A que horas você pretende regressar? Sei lá. Qualquer hora dessas. E com essa despedida pouco cerimoniosa, Bundle subiu a escada correndo, botou o chapéu, enfiou o casaco de peles e ficou pronta para a viagem. Já tinha pedido que lhe trouxessem a Hispano. O percurso até Londres transcorreu sem incidentes, a não ser, naturalmente, os provocados pela maneira de Bundle dirigir. Deixaram o carro numa garagem e rumaram logo para o clube de Seven Dials. Alfred abriu a porta. Bundle entrou sem se fazer de rogada, seguida por Lorraine. Feche a porta, Alfred, disse Bundle. Agora ouça. Vim aqui só para te fazer um favor. A polícia anda à tua procura. Milady. Alfred ficou branco como o giz. Vim te avisar porque você foi muito gentil comigo na outra noite, continuou Bundle, bem rápido. Há uma ordem de prisão contra Mr. Mosgorowski e a melhor coisa que você tem a fazer é dar o fora daqui o mais depressa possível. Se ninguém te encontrar no clube, você ficará em liberdade. Toma aqui estas 10 libras e foge para onde você quiser. Em menos de 3 minutos, incapaz de articular uma frase coerente e morto de medo, Alfred saía do número graus 14 de um Stanton Street com uma única ideia na cabeça: nunca mais voltar. Bem, esse já liquidamos, comentou Bundle, satisfeita. Precisava ser tão drástica assim? Perguntou Lorraine. É sempre mais seguro, respondeu Bundle. Sei lá o que o Jimmy e o Bill andam tramando e você não vai querer que o Alfred aparecesse no melhor da festa para estragar tudo. Olhe, aí estão eles. Puxa, não perderam tempo. No mínimo ficaram esperando na esquina até o Alfred sair. Vá lá embaixo e abra a porta para eles, Lorraine. Lorraine fez o que ela pediu. Jimmy Tesiger saltou do banco da frente. Fique aqui um instante, Bill, disse. Toque a buzina se achar que tem alguém controlando a casa. Subiu a escada correndo e bateu a porta com força ao entrar. Estava corado e eufórico. Olá, Bundle, você já está aí? Muito bem, temos que pôr logo mãos à obra. Qual é a chave que serviu para abrir a sala aquele dia? Era uma lá de baixo. É melhor trazer todas. Tem razão, mas não demore. Temos pouco tempo. Foi fácil encontrar a chave. A porta forrada de pano se abriu e os 3 entraram. A sala continuava exatamente como Bundle a tinha deixado, as 7 cadeiras agrupadas em torno da mesa. Jimmy ficou olhando um instante em silêncio. Depois pousou os olhos nos 2 armários. Em qual deles você se escondeu, Bundle? Neste. Jimmy aproximou-se e escancarou a porta. As prateleiras ainda estavam repletas de objetos de vidro. Vamos ter que tirar tudo isso daí, murmurou. Corra lá embaixo e chame o Bill, Lorraine. Ele não precisa ficar mais vigiando lá fora. Lorraine saiu depressa da sala. O que é que você vai fazer? Perguntou Bundle, impaciente. Jimmy, ajoelhado,
tentava espiar pela fresta da porta do outro armário. Assim que o Bill chegar, você ficará sabendo de tudo. Isso é trabalho do pessoal dele, um trabalho de primeira ordem, por sinal. Puxa, por que será que a Lorraine vem subindo a escada desse jeito, como se estivesse fugindo de um touro desvairado? Lorraine, de fato, vinha voando escada acima, feito bala. E rompeu diante dos dois, mortalmente pálida, os olhos aterrorizados. O Bill. Ai, Bundle, o Bill. Que tem o Bill? Perguntou Jimmy, segurando-a pelos ombros. Pelo amor de Deus, Lorraine, que foi que houve? Lorraine ainda ofegava. O Bill, acho que ele está morto, continua dentro do carro, mas não se mexe nem fala. Garanto que está morto. Jimmy resmungou uma praga e correu para a escada, seguido por Bundle, cujo coração batia desordenadamente, aumentando a cada instante uma terrível sensação de desconsolo. Bill morto. Oh, não. Tudo, menos isso. Por favor, meu Deus. Tudo, menos isso. Chegaram juntos ao carro, com Lorraine logo atrás. Jimmy espiou por baixo da tolda. Bill estava sentado tal como o havia deixado, reclinado no assento, mas de olhos fechados, e sem reagir aos puxões de Jimmy. Não posso entender, murmurou Jimmy. Mas ele não está morto. Não. Fique sossegada, Bundle. Olhe aqui. Temos que levá-lo lá para dentro. E tomara Deus que a polícia não apareça por aí. Se alguém perguntar, vamos dizer que é um amigo nosso que se sentiu mal e que estamos ajudando a entrar em casa. Os três juntos carregaram Bill sem dificuldade e sem atrair muita atenção, a não ser de um homem barbudo que comentou, cheio de pena. Pelo jeito, o moço passou da conta, hein? E sacudiu a cabeça, com sabedoria. Transportaram-no sem maiores novidades até o sofá. Bundle ajoelhou-se ao lado dele, tomando-lhe o pulso inerte. Está normal, disse. Que será que ele tem? Estava perfeitamente bem, há pouco, quando o deixei, respondeu Jimmy. Será possível que alguém conseguiu aplicar-lhe alguma injeção? Nada mais fácil, basta uma picada. Enquanto o sujeito pergunta que horas são. Só resta uma coisa a fazer. Tenho que ir chamar o médico. Fiquem aqui, cuidando dele. Correu até a porta e de repente estacou. Escutem aqui, não precisam ter medo. Mas é melhor que eu deixe o meu revólver com vocês. Por via das dúvidas, sabem como é. Eu volto assim que puder. Largou a arma em cima da mesinha perto do sofá, depois saiu às pressas. As duas ouviram a porta da rua fechar-se com estrondo. A casa agora parecia muito quieta. Ficaram imóveis, ao lado do Bill. Bundle continuava segurando-lhe o pulso. Dava a impressão de bater muito rápido e irregularmente. Quem dera que a gente pudesse fazer alguma coisa, cochichou para Lorraine. Que troço mais horrível. Lorraine concordou. Eu sei. Parece que já faz um século que Jimmy saiu e no entanto só faz 1 minuto e meio. Ouço barulhos a toda hora, disse Bundle. Passos e tábuas rangendo lá em cima, quando sei que é apenas a minha imaginação. Por que será que o Jimmy nos deixou o revólver? Perguntou Lorraine. Não pode ser que haja perigo. Se conseguiram pegar o Bill, disse Bundle, mas não completou a frase. Lorraine estremeceu. Eu sei, mas nós estamos dentro de casa. Não pode entrar ninguém se. Que a gente ouça. E, seja como for, temos o revólver. Bundle tornou a olhar para Bill. Gostaria de saber o que fazer. Café quente. Às vezes dá resultado. Trouxe meus sais na bolsa, disse Lorraine. Também tem um pouco de conhaque. Onde é que ela está? Ai, de certo deixei lá em cima, na sala. Eu vou buscar, disse Bundle. Talvez façam bem. Subiu a escada correndo, atravessou o salão de jogo e passou pela porta da sala de reuniões. A bolsa de Lorraine estava em cima da mesa. Quando estendeu o braço para pegá-la, escutou um ruído às suas costas. Atrás da porta havia um homem escondido, com um saco de areia na mão. Antes que Bundle tivesse tempo de virar a cabeça, ele atacou. Com um leve gemido, Bundle caiu esticada no chão, inconsciente.